Olá, amigos do canal Doutor Agro. Estou aqui tentando trazer para vocês um resumo dos pontos importantes de agosto e setembro, em papel para todo lado, e fortalecer os pontos que vocês têm que observar para outubro, aí dentro daquela nossa perspectiva de tentar auxiliá-los no difícil processo aí de tomada de decisão num momento com tanta turbulência aí para tudo quanto é lado, né? Mas antes eu queria convidar aqueles que estão vendo esse vídeo pela primeira vez para se inscreverem aqui no canal do YouTube e também para seguir lá no Instagram, @doutoragro, para que vocês possam ter as pílulas aí que são colocadas a cada 2 ou 3 dias e acompanhar um pouco a trajetória aí nossa pelo agro brasileiro e mundial. Primeiro bloco aqui para comentar com vocês é aquele que está todo mundo de olho aí, mercado global dos grãos. Começando a nossa análise com o milho e começando lá fora no Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Eles soltaram aí a previsão de setembro e ela veio um pouquinho menor do que a previsão de agosto, em termos de milhões de toneladas. Então 1,28 bilhão de toneladas era em agosto, 1,286, caiu um pouquinho a previsão aí de setembro. E o estoque global também cairia um pouquinho, 1 milhão de toneladas. Essa previsão deles praticamente não trouxe alteração no mercado, mas o importante é a gente ver que a variação, quando comparado com a safra 24-25, ela é de 4,7% a mais. Nós devemos ter mais milho aí do que tivemos na safra anterior. Lembrando sempre que a análise 25-26 do USDA é a safra deles que está em andamento e o milho que vai ser plantado no Brasil, na Argentina e em outros países do hemisfério sul agora em setembro, outubro, né? Dos principais países, praticamente não houve alteração na China, não houve alteração no Brasil e não houve alteração na Argentina, aumentando um pouquinho mais aí a safra americana. Então eles devem atingir quase o colossal 430 milhões de toneladas de milho, que dá 13% a mais do que a produção feita no ano passado, né? Então o americano colocando bastante milho aí no mercado internacional. E eu queria também agora trazer um quadro novidade para vocês, compartilhar um pouquinho a evolução do milho. Eu estou com ele aqui na tela. O que a gente tem nos últimos 10 anos, né? Então a produção mundial pula de 1,54 bilhão de toneladas para 1,28, né? Olha que grande oportunidade nós tivemos. Os americanos aí com 33%, o Brasil com ao redor de 10,2%, e aí quando a gente olha para a exportação também, nós temos os americanos provavelmente colocando 75 milhões de toneladas no mercado mundial e o Brasil 42, né? Então a gente chegou a liderar um pouquinho a exportação de milho, mas agora os americanos abriram de novo aí vantagem, principalmente por conta desse volume brutal que eles estão produzindo, né? Mexendo um pouquinho agora para a soja, e o que a gente pode dizer aí em relação à projeção americana? A estimativa que eles tinham em agosto era 426 milhões de toneladas, passou para 425,9, pouca diferença, e ela é praticamente igual à safra anterior também, os estoques ficam iguais e praticamente não mexeram em nenhum dos países aí. A expectativa deles é que o Brasil tenha 175 milhões de toneladas na safra sendo plantada agora, que dá 3,5% a mais. Então essa folhinha aqui já cobri com vocês. O que é importante a gente observar aqui é a condição das lavouras nos Estados Unidos, que estão agora em fase inicial de colheita e devem ter uma velocidade gigante agora. Condições boas, né? No milho nós tínhamos aí 49% da safra 25, 49 na 24. A soja esse ano está um pouquinho pior, 49 a 52, e o algodão está sensivelmente melhor, aí, condições boas, 37 contra 27. E as excelentes, nós tínhamos aí 17 para o milho, caiu para 15, 13 na soja, caiu para 12, e no algodão tinha 10, caiu para 4. Então, acho que praticamente aí está
na mesma condição, né? Então o USDA traz aí o panorama global de grãos. Olhando aqui para o Brasil, eu acho que o ponto importante desse relatório é que saiu a primeira estimativa da Conab para a safra 25-26, cujo exercício de plantio está aí já acontecendo, né? Então ela veio com uma expectativa robusta, que a gente chegaria aí a quase 354 milhões de toneladas de grãos contra as 350 produzidas aí na safra 24-25 que acabou. Portanto, a gente teria 3,6 milhões de toneladas a mais, praticamente 0,1%. Então ela está quase que igual. Mas o que surpreende é a Conab acreditando que nós teremos 84,2 milhões de hectares plantados, pessoal, o que dá simplesmente 2,5 milhões de hectares a mais do que o que foi plantado no Brasil em 24-25. Então a área cresceria 3%, lembrando que nos últimos 6 anos o Brasil aumentou 18 milhões de hectares de grãos, né? Então estaria dentro da média do que foram aí os últimos 6 anos, 2 milhões e meio, mas um pouco acima do que foi o 24-25. É um número arrojado até para a gente considerar, lembrando aí o grau de endividamento elevado de muitos produtores, né? Alguns devolvendo áreas que estavam aí arrendadas, e aí a gente produziria quase que a mesma coisa com 2,5 milhões de hectares a mais, porque a produtividade esperada é um pouquinho menor, não seria tão boa quanto essa safra, principalmente na segunda de milho, né? Nossa, que foi realmente espetacular. A expectativa da safra de milho seria 138 milhões de toneladas, então isso também está um pouquinho menor do que a desse ano, com área um pouquinho maior, em torno aí de 22,6 para 21,9. No milho a gente aumentaria 700 mil hectares novos. Na soja é que está o grande ganho, a gente pularia de 171 milhões para 177 milhões, crescimento de 3,6%, e a área aumentaria 1,7 milhão de novos hectares. A gente sabe que boa parte disso, enorme parte disso, quase a totalidade, vindas de áreas de pastagens que o boi vem liberando aí para os grãos ao longo dos últimos 30 anos, né? E o algodão está uma situação bem de empate mesmo, 4,1 milhões de toneladas de pluma, e a área de algodão aumentaria 100 mil hectares. Então foi gostoso ouvir isso, apesar da situação de dificuldade reconhecida hoje de boa parte dos nossos produtores rurais. O fato é que tem muita gente que está bem e vai seguir expandindo, mesmo com essa situação de preços que não são aqueles que nós tivemos aí em média nos últimos anos, né? Bom, em relação ao progresso da colheita, né, na verdade o progresso do plantio no Brasil, nós temos que o milho de primeira safra já está com 21% plantado, contra 16% da safra anterior e uma média de 18% nas últimas safras. Então o milho vem vindo rápido, principalmente aí no sul do Brasil. E a soja praticamente está no início, né, 0,6% plantado contra 1%. Me preocupa um pouquinho se a gente tiver atraso de chuvas, aí porque tem que começar ela um pouquinho mais adiante, e aí a gente complica a situação do milho e do algodão segunda safra, né, que tem que ir também um pouco para frente e corre o risco de ter seca em estágios importantes ainda da lavoura, né? Então acho que assim, em relação aos grãos, a notícia é boa em termos de quantidade que nós teremos aí. O preço provavelmente deve ficar esse aí pelo volume de grãos que a gente vem tendo, mas eu queria destacar também um crescimento robusto aí do consumo mundial de soja e milho a cada ano, né? Trazendo aqui para vocês aquele quadro da evolução da soja, queria que vocês olhassem aí esse slide um pouquinho, como ele é bonito para o Brasil, né? Nós tínhamos aí em 2015-16 95 milhões de toneladas sendo produzidas, com uma expectativa de 175 aí agora, estimativa tanto do USDA quanto da Conab mais ou menos perto. Então o Brasil chega a impressionantes 41% da soja produzida no mundo. E se vocês olharem o quadro das exportações,
É incrível, né? O Brasil pularia de 54 milhões de toneladas exportadas para 112, olhem na linha mais alta aí do quadro da direita, o que dá para nós quase 60% do mercado mundial. E aí o exercício 25-26 derrubaria o estoque em 1 milhão de toneladas. Então, praticamente, pessoal, se a gente não tiver frustração climática no Brasil, e principalmente no Brasil e um pouco na Argentina também, até porque a safra americana está aí em condições quase que finais, é difícil a gente ter alguma movimentação dos preços aí da soja. Por falar em preços, então, no final de setembro, último dia de setembro, a gente estava aí com a saca do milho a 64, praticamente o mesmo preço do ano passado, do mês passado. A soja entregue em Paranaguá 134 por saca, uma queda aí de 3,7%. O algodão em pluma 3,63 por libra peso, uma queda aí de 6,8%. E o café 2,100 com uma queda de 8%. A laranja entregue para a indústria ao redor de R$50 a caixa, o que também está difícil aí para o produtor a esse preço, em virtude do aumento de custo de produção e queda de produtividade, mas mesmo assim está um preço 4% maior do que o do mês passado. E a arroba do boi a R$304, uma queda de 2%, mas na carne, no boi nós temos notícias boas aí, que é mercado interno vindo forte e as exportações batendo recordes e mais recordes aí. Então eu acho que o pecuarista pode acreditar aí em valores um pouco melhores para a arroba, né? Então o café também, ele mesmo com a situação aí de tarifa nos Estados Unidos, ele chegou perto de novo de $400 aí a saca. Eu acho que o produtor de café nesse momento deveria vender parte do seu café futuro, porque isso já garante para ele um resultado. Eu gosto muito disso, trazer para casa já. Então, fazer uma participação de posições de vendas futuras aí de café, eu acho que seria interessante com esse preço em dólar, com esse câmbio, que na minha leitura corre algum risco aí de valorização. Nós vamos comentar isso aí depois. Então, passei aqui pela minha outra folhinha com vocês e vamos aqui para o comentário das exportações do nosso agro. Então, vem vindo bem aí a balança comercial do agro brasileiro. As exportações em agosto foram de 14,3 bilhões de dólares, superou em 1% agosto de 24. As importações permaneceram estáveis e o nosso saldo foi de 12,7 bilhões de dólares. Então nós estamos com uma situação de preços um pouquinho menores, mas quantidades maiores, o que faz com que esse empate que a gente está tendo aí em um total, considerando janeiro a agosto, de quase 112 bilhões de dólares exportados, é um resultado bom, até porque nós estamos com o câmbio um pouco mais valorizado, os preços um pouco menores e o volume que nós estamos conseguindo colocar no mercado internacional, ele é bastante promissor. Então, são pontos aí para a gente considerar. Eu queria voltar agora a comentar um pouquinho a situação da cana. Nós estamos com um clima judiando bastante, a queda do preço internacional do açúcar ao redor de 15, 16 centos por libra peso, e queda também do petróleo, né? Estava 62, 63 dólares o barril, com um câmbio mais valorizado. Então a cana deu um cavalo de pau. A gente começou a safra com uma possibilidade de chegar aí a 1,19, 1,20, né? 1,21 o valor do ATR, mas diferentemente dos outros produtos, ela veio para baixo, com a grande desvalorização do açúcar e perspectiva menor aí no caso do etanol. Então acho que talvez aí agora nesse momento trabalhar com um valor próximo a 1,14, 1,15, o que vai deixar o produtor de cana bem desconfortável, porque tem menos cana também por hectare, em virtude aí da questão da produtividade e do ATR aí por tonelada de cana, né? Então essa situação mais complicada um pouco. Queria mostrar para vocês também o slide que a gente preparou do algodão, e esse também traz a produção em 15, 16 e 25, 26. E olha que impressionante, pessoal. Vejam lá quanto que o Brasil produzia
em 2015-16, 1,6 milhão de toneladas. A gente passa para 4 milhões de toneladas de pluma, o que dá 150% de crescimento. E aí quando você vai para a exportação, o Brasil, que estava ali bem atrás dos americanos em 15-16, com 1 milhão de toneladas de pluma contra 2 milhões, eles vão para 2,6 e nós vamos de 1 para 3 milhões exportadas. Então o Brasil praticamente está pegando market share de outros países e aumentando a sua participação, chegando simplesmente a 33% do algodão comprado pelo mundo. É muito bacana você ver isso, né? A soja, a nossa participação de 60%, o milho também, apesar da reação dos americanos, nós temos chance de chegar aí a 1/3 do milho comprado no mundo, e o algodão também 1/3 do algodão comprado no mundo. Então realmente são dados bastante interessantes que nós temos aí para comentar em relação ao algodão. Para fechar, o que são os 5 pontos aí que vocês têm para avaliar? Eu deixei a colinha ali em cima, né, na tela. Espero que vocês já tenham percebido o que está preocupando aí em relação a esse momento, né? Acho que primeiro, verificar se a velocidade de plantio e a área vai ser essa realmente que está sendo estimada aí pela Conab. Vai demorar um mês e meio, 2, para saber se realmente é esse crescimento vigoroso. Se for esse crescimento e ligado ao ponto 2, nós vamos ter realmente uma produção muito grande. Tem que olhar aí para o clima, então, as janelas de plantio de soja e milho, e há alguma previsão crescendo aí para a incidência de laninha em novembro, que traz impactos negativos, que a gente já sabe, Rio Grande do Sul, de novo, né? Argentina, mas para o Centro-Oeste é bom, apesar do volume, mas pode trazer um pouco de atraso. Olhar essa fase final dos Estados Unidos, terceiro ponto, para ver se vai ter eventualmente alguma queda de produtividade à medida que os dados de colheita vão chegando. Se tiver uma queda de produtividade, ela pode trazer alguma reação aí de preços. Eu acho que nós estamos num momento extremamente confuso no planeta, com a ideia aí dos conflitos, né? Situação geopolítica, as guerras tarifárias, o tarifaço contra o Brasil. Nesse ponto foi muito importante a aproximação do presidente americano com o presidente brasileiro. O Brasil vinha adotando uma política errada aí de enfrentamento, e eu acho que o encontro deles na reunião da ONU pode selar um caminho que é muito favorável para os países, né? São grandes economias, nós somos muito menores, né? Mas o mercado americano é extremamente atrativo para o Brasil, principalmente com produtos que têm uma agregação de valor maior. Não é de nosso interesse nenhum entrar em conflito aí com os americanos, então que realmente a diplomacia possa prevalecer, o pragmatismo, deixando de lado ideologia, deixando de lado ofensas, para que o Brasil possa sair da mira dos Estados Unidos, né? E que a gente possa também ter avanços nas situações de paz aí do planeta, tanto lá no Oriente Médio, que são grandes clientes do Brasil. Nós importamos também produtos que vêm do Oriente Médio, principalmente fertilizantes, e da situação toda lá de Rússia e Ucrânia, torcendo para que a gente possa observar nesse mês aí algum movimento na linha de trégua, na linha de paz, porque senão isso aí também pode ter retaliações dos americanos e acabar influenciando o Brasil negativamente na questão dos fertilizantes, do diesel, que vem muito aí desses mercados, né? E então esse é um ponto muito importante. E o quinto e último ponto, tem que ficar de olho no câmbio, porque nós estamos com uma situação complexa mundial, né? Tá certo que o dólar vem se desvalorizando, é um dos componentes mais fortes aí dessa equação, mas o Brasil não vem mostrando um caminho mais estruturante na questão fiscal e na questão da redução aí da taxa de juros, e mesmo assim o dólar vem se valorizando. Então eu tenho alertado muitos produtores aí nas minhas apresentações para vocês ficarem de olho num cenário onde, dependendo do quadro político que nós tivermos no Brasil a partir da virada do ano, se tivermos uma candidatura que vai enfrentar aí o atual presidente com chances de vitória e que esteja pregando mais a questão do equilíbrio fiscal, ajuste das contas públicas,
a gente pode ter um cenário que tem que ser planejado, tem que ser considerado, de que quando estiver colhendo aí essa soja, plantando milho e colhendo milho, o câmbio esteja abaixo de 5. Então vamos ficar de olho e nos precaver de uma situação como essa que pode acontecer aí também. Então é um pouco isso aí. O filme fica velho, né? Porque amanhã já vai ter mais notícias, né? Aí de repente vocês veem, o Milei tira a tarifa de exportação da soja, porque ele precisa de divisas entrando, tem que colocar de volta, porque em pouco tempo já consegue lá, se não me engano, 7 bilhões de dólares. Então é isso, nós estamos vivendo um período que eu chamo de variação violenta das variáveis, né? A cada dia, a cada momento você tem uma coisa nova aí, é muito difícil, né? Porque vocês estão expostos, a lavoura está lá, a agricultura fábrica a céu aberto. Então espero que um pouquinho dessas opiniões aí possam ajudar vocês, mas principalmente é hora de olhar muito para a gestão, de ter muita parcimônia. Nós estamos vivendo um ambiente de tempestades. Meus queridos produtores de café que estão tendo remunerações excelentes aí, cuidado com o investimento agora que nem louco, porque depois esse café daqui 2, 3 anos vem para a produção, derruba o preço, é hora de reduzir o endividamento, ficar melhor. Então, enfim, me entristece muito o elevado grau de endividamento da agricultura brasileira, do cooperativismo, né, dos nossos produtores de cana, de soja. A gente descuidou um pouco disso. Se eu pudesse dar uma mensagem final nós vamos ter que em algum momento olhar esse grau de endividamento, até porque nós não temos perspectiva boa aí de redução forte da taxa de juros, né? Então um pouquinho das minhas opiniões aí possam ter ajudado vocês. Quem permanecer aqui conosco vai ver o que é que foram aí esses 2 meses de giro por todo esse Brasil aí e de aprendizado com aquilo que é mais gostoso, né? Interagir com quem está fazendo acontecer nesse agro, que é o grande gerador de caixa do Brasil, gerador de valor do Brasil, respeitado aí mundialmente graças ao trabalho e ao risco que esses nossos produtores e consequentemente as cadeias produtivas integradas correm a todo momento, tá bom? Então fiquem aí para ver um pouquinho de fotos, um pouquinho de música e estamos em breve juntos aí outra vez com outro painel dos grandes números do agro para ajudá-los na tomada de decisões. Obrigado, pessoal, é isso aí.
comprei agora recentemente uma Piauí e uma no Maranhão. Então eu estou em todas as regiões do país. Tá, Mas se você puder me recomendar o trigo para alguma dessas regiões, tá tudo bem. O trigo sempre foi destaque na região sul do Brasil, sempre produziu muito bem, mas ele vem crescendo mais na região centro-oeste, pode ser interessante, já que você tem fazenda no Mato Grosso. Trigo dá bem, tanto em chuva quanto em clima seco. Ele dá mais que a soja? Não vai ser mais que a soja, mas você Mas dá tem pra outra colocar ele na alternativa, sucessão é depois uma da boa soja? sucessão, porque te dá palhada para soja. E trigo talvez não vai te dar tanta competitividade com praga igual o feijão, mas depois você vem com a cultura da soja. Ele vai te deixar, outra família, mas te deixa com uma palhada boa. Centro-Oeste vem crescendo muito trigo irrigado, com uma qualidade alta no trigo. Trigo é uma das culturas que vem crescendo muito o investimento em qualidade científica, estrangeiro, tipos de trigo de qualidade melhor para a cultura no Brasil, para a planificação. Cresce demanda interna, sempre foi a nossa demanda interna.